Fala galera, a gente está aqui hoje para gravar um vídeo para vocês sobre um assunto para quem faz estrutura de dados que é relativamente difícil de se entender. O assunto é árvore binária, a gente vai tentar explicar de uma maneira prática, de uma maneira mais fácil, para que as pessoas que assistam esse vídeo, os estudantes que fazem essa disciplina, consigam entender isso de uma maneira bem prática. Esse vídeo foi pensado numa disciplina de estudo de dados, obviamente, que a gente faz, e aí a gente pensou em criar essa aula para que a gente conseguisse entender de forma mais fácil e tal, aqui do curso do IFPA do campus de Valença. Então a gente vai apresentar para vocês uns slides bem dinâmico, de maneira bem fácil de se entender, e no decorrer da apresentação a gente vai explicando, falando, e no final a gente apresenta toda a equipe que participou do vídeo. Bem, pessoal, aqui a gente ainda tem uma informação importante sobre esse exemplo mostrado, que é o grau da árvore. A gente percebe que essa árvore tem grau 3, né? E outra coisa importante também anotar é que as subárvores são compostas a partir dos filhos. Então aqui eu tenho a subárvore 30 e a subárvore 80, que a subárvore 30 é composta pelos itens 20 e 40, e a subárvore 80 é composta pelo filho 25. Então, a partir dos filhos é que a gente pode perceber a subárvore. E a gente também nota aí, nesse exemplo, as folhas, que como a gente viu no conceito anterior, as folhas são os elementos que não têm filhos. Então, nesse caso, seria o 20, o 40 e o 95. Vamos lá. O que seria uma árvore estritamente binária? Pelo exemplo, a gente pode perceber uma característica dessa árvore. A gente percebe que nenhum nó tem um filho único. Ou ele tem nenhum, ou ele tem duas subárvores, dois filhos. Então, essa é uma característica da árvore estritamente binária. Ou tem dois, ou não tem nenhum filho. A árvore binária cheia tem como característica ter duas subárvores em todos os níveis, exceto no último nível. Então, a gente percebe pelo exemplo, mostrando que todos os níveis existem duas subárvores, e os últimos, que são as folhas, não tem nenhuma subárvore. Então, essa é uma característica da árvore binária cheia. Já a árvore degenerada, ela possui para cada nó exatamente um filho. Então, por esse motivo, a árvore tem o mesmo número de níveis e o mesmo número de nós. Essa é uma característica da árvore degenerada. Para a árvore de busca, a gente tem o seguinte esquema. Se o valor que a gente buscar for igual à raiz, evidentemente o valor existe na árvore.
Se o valor for menor que a raiz, então a gente busca esse valor na árvore esquerda. E se esse valor for maior que a raiz, a gente busca esse valor na árvore direita. E a gente vai até alcançar a folha da árvore, encontrando ou não o valor que a gente deseja buscar. Vamos tentar entender esse processo de inserção com um exemplo cotidiano. Vamos supor que exista uma família que resolveu dividir seus filhos por quarto de acordo com sua idade. Então, de acordo com essa divisão, nós temos o primeiro filho, Antônio. Antônio tem 16 anos e ele dorme no quarto sozinho. Então, depois de Antônio, a gente tem mais duas filhas, que é Carol com 13 anos e Ana com 10 anos. Então, de acordo com a idade das duas, evidente que, então, elas vão dormir juntas no mesmo quarto. Por último, a gente tem Pedro, de 4 anos, e João, de 5 anos, que também dormem no mesmo quarto. Então, o esquema ficou nesse formato, como a gente está podendo ver aqui na imagem. Antônio sozinho, João e Pedro juntos, e Carol e Ana juntos. Bom, então, o que foi que aconteceu? Numa época de férias, veio a prima Rafaela, que tem 11 anos, para ficar na casa dessa família. Então, onde é que nós vamos inserir a prima Rafaela? Onde é que ela vai dormir durante esse período em que ela estiver na casa dessa família? Bom, então a gente nota que, de acordo com essa nova informação, essa estrutura vai ter que ser reorganizada de forma que ela continue obedecendo o critério anteriormente estabelecido para fazer essa organização. Então, de acordo com a idade de Rafaela, a gente percebe que ela vai ter que dormir com Ana e Carol terá que se mudar para um quarto para dormir sozinha, pelo menos durante esse período. Então, a gente percebe aqui como é que vai ficar esta nova organização, esta nova estrutura, de acordo com essa nova inserção que foi estabelecida pelo exemplo. Então, pessoal, já que a gente já conseguiu entender como é que se dá esse processo de inserção, nada mais justo do que agora a gente ver esse processo de remoção. Então, como é que se dá esse processo de remoção de um nó da árvore? Então, esse processo é um pouco mais complexo, porque para a gente excluir um nó de uma árvore binária de busca, a gente tem que considerar 3 casos. Quais são esses 3 casos? A remoção de uma folha, né, que a gente viu o que é uma folha, a remoção de um nó com um filho apenas e a remoção de um nó com 2 filhos. Então, a gente vai ver um exemplo em que a gente tente entender, que a gente tente englobar essas três situações para que a gente consiga entender e absorver esse conceito um tanto quanto mais complexo. Um exemplo bem fácil de a gente entender essa remoção seria a sucessão ao trono. Então, a gente tem os reis, a gente tem os príncipes e as princesas, e a gente tem os filhos dos príncipes e das princesas. Nesse caso aqui, a gente tem os nós, os filhos, as folhas e a raiz. Então, a gente consegue perceber todos esses elementos. Então, como é que a gente vai fazer essa remoção dessa folha? A folha, nesse caso aqui, seriam os 2 últimos filhos dos príncipes. Então, a gente tem 2 filhos aí. Então, a gente vai fazer a remoção de um filho desse. Então, é uma remoção de uma folha. A remoção da folha é a remoção mais simples, porque a gente apenas retira essa folha da árvore e pronto. Então, é assim que é feita a remoção da folha. Daí a gente consegue perceber essa nova estrutura dessa árvore, como é que ela vai ficar depois da remoção da folha. Aproveitando esse exemplo, a imagem, a gente vai saber agora o que é que acontece quando a gente exclui um nó com filho. Então, de acordo com o que diz a árvore binária de busca, quando a gente exclui um nó com filho, o filho sobe para a posição do pai. Então, é exatamente isso que acontece na sucessão do trono. O príncipe morre e o seu filho mais velho é quem segue na sucessão ao trono.
como a gente pode ver nessa imagem. E assim se dá uma nova estrutura da nossa árvore que a gente está usando como exemplo. O último caso é talvez o que mereça mais atenção por ele ter duas maneiras de serem feitas. Como é que a gente faz essa remoção de um nó com dois fios? Então, a primeira maneira é a gente substituir o valor do nó a ser retirado pelo valor sucessor. Como é que a gente faz isso? Nesse exemplo, o que a gente percebe? Que o nó 30 ele está para ser removido. E ele possui como sucessor imediato o valor 35. Por que esse valor 35 é o seu sucessor imediato? É o nó mais à esquerda da subárvore da direita. Dessa forma, na exclusão, o valor 35 será promovido no lugar do nó excluído, que é o 30. Enquanto isso, já que eu vou excluir um nó e que eu estou mexendo na sua estrutura, a subárvore da direita será promovida para a subárvore da esquerda do 40. Então, a gente pode perceber isso quando a gente comparar o anterior com a estrutura que vai ficar depois que a gente faz essa exclusão. Mas a gente precisa ter atenção a um detalhe. Então, quando a gente fizer essa exclusão ou mesmo a inclusão do nó, a gente precisa prestar atenção que pode haver um desbalanceamento da árvore. Então, a gente vai ver o que seria esse desbalanceamento, ver como é que a gente pode entender sobre esse desbalanceamento da árvore e como é que a gente pode fazer esse balanceamento da árvore. Para a gente entender o que seria uma árvore balanceada, a gente parte do conceito do seguinte. Uma árvore binária balanceada é aquela que, dado um nó qualquer da árvore, a sua subárvore da esquerda possui uma altura igual em relação à sua subárvore à direita. Então, esses dois conceitos são bastante importantes, que é a altura do certo nó e o fator de balanceamento, a diferença entre a altura da subárvore esquerda e a relação da subárvore direita. Com esse exemplo, a gente lembra da árvore degenerada. Então, a gente tem aqui, como está mostrando no exemplo, que uma árvore degenerada ela não é balanceada. E a gente tem ao lado uma árvore balanceada que mostra a altura e o nó. Então, a partir desse exemplo, a gente está conseguindo entender de forma bastante simples como é que seria uma árvore balanceada e uma árvore não balanceada. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe a parte conceitual toda da árvore binária, a gente vai ver um códigozinho que nosso colega Lino fez e a explicação também é feita por ele. Então, prestem bastante atenção que o código vai ajudar a entender ainda mais sobre o assunto. E daqui a pouco a gente volta para finalizar a nossa aula. Olá, pessoal. Hoje vou demonstrar aqui a implementação da árvore binária. Esse código foi construído em uma única classe para que seja melhor entendimento. Também aqui nessa mesma classe a gente vai ter o método main, que vai rodar o nosso código. Bom, para criar um objeto do tipo nó, a gente vai precisar de um inteiro, cujo atributo é valor, e um apontador para a esquerda e um apontador para a direita, do tipo nó. Para iniciar, a gente tem aqui o método, o método construtor, que vai receber um valor. Esse valor vai ser inserido no atributo valor. Em seguida, criamos o apontador raiz, do tipo nó também. Criamos aqui o método para inserir. Esse método aqui vai receber o valor do usuário. Logo após, chama o método inserir, que tem como parâmetro um objeto do tipo nó e um valor do tipo inteiro, que é essa classe aqui, esse método. Esse método recebe um objeto do tipo nó e um valor do tipo inteiro.
na inserção do primeiro elemento, vai ser passado a raiz. A gente vai começar a percorrer pela raiz. Essa raiz vai se tornar aqui o nó. Se o nó for igual a null, quer dizer que essa árvore está vazia. Então, raiz vai receber um novo nó com o valor. Lembrando que esse novo nó aqui, new nó, é este construtor. Vai receber o valor. Se não, se a árvore já tiver algum elemento, a gente passa aqui e verifica se o valor a ser inserido é maior ou menor do que o nó que estamos avaliando. Se for menor, ele passa para o if daqui. No caso, ele vai inserir a esquerda do elemento que está sendo avaliado. No caso aqui, se for o segundo elemento, já inserimos um na raiz, criamos aqui, e agora um novo elemento. Esse novo elemento é menor do que o valor anterior, o valor da raiz? Se sim, passa para o if aqui. Se o nó esquerdo for diferente de null, no caso, ele não esteja vazio, ele volta a percorrer o método recursivamente, onde vai passar o nó esquerda com o valor. Mas no nosso caso é o segundo elemento, então o nó esquerda, que é a raiz à esquerda, vai ser igual a null. Então, ele vai executar esse else aqui, onde vai estar inserindo valor à esquerda de nó valor. O nó à esquerda vai receber um novo valor. Novamente, ele chama o construtor da classe. Caso o valor a ser inserido for maior do que o valor atual, ele volta para esse else aqui, passa para esse else. E pergunta, se o valor do nó à direita é diferente de null. Se for diferente de null, quer dizer que já existe um elemento naquela posição. Então, ele recursivamente chama novamente a classe e passa o nó à direita ao valor. E assim volta novamente todo o código até encontrar onde está null. Se for menor, executa esse bloco. Se for maior do que o elemento anterior, executa esse bloco. Achou o null, ele começa a executar esse código. Imprime essa informação inserindo valor à direita de valor anterior, o nó.valor anterior. O nó da direita recebe o novo new nó com valor. E assim finaliza o código. Quando for novamente passado outro valor, ele vai percorrer a partir da raiz. A raiz é diferente de null. Se a raiz já existir, ele passa esse código e vem para o else. Se o valor a ser inserido é menor do que o valor atual, ele executa esse código. Se o valor for maior do que o valor atual, ele executa esse código. E assim até achar o local da árvore onde ele vai ser inserido. No caso, onde estiver null, onde for igual a null. Se for menor do que o valor e null for igual a null, ele cria um novo elemento aqui. Se for maior do que o elemento atual, ele cria aqui e insere à direita.
Agora vamos inserir nosso primeiro elemento. Inserir o número 10. Ele chama esse método, passando o valor 10. Logo em seguida, chama o método inserir com o parâmetro da raiz e o valor. O node aqui vai ser a raiz e o int aqui vai ser o valor 10. A raiz que foi passada aqui é igual a null? Sim, né? Porque foi o nosso primeiro elemento. Então a raiz cria um novo elemento dentro da raiz, passando o valor 10. Vou criar esse gráficozinho aqui para exibir isso. 10. Passamos o 10 para a raiz. Após inserir o 10, ele finaliza o código aqui e volta para o main. Agora vamos inserir mais um número, o número 4. Ele chama o primeiro método inserir, passa novamente a raiz para iniciar da raiz e passa o valor. O node aqui, que agora é a raiz, e o valor, que é 4. O nó é igual a null? Não, né? Porque a gente já inseriu o 10. Então, passa para o else. Se o valor a ser inserido é menor do que o nó ponto valor anterior, no caso aqui, primeira vez é a raiz. O 4 é menor do que o 10? Sim, é menor. Verdadeira essa condição. Se o nó na esquerda for diferente de null, é diferente de null? Não, não é diferente de null. A esquerda do 10 aqui, a esquerda, não é null. É null. Nesse momento, ele é null. Então, ele passa para o else aqui, que aqui só executa se for diferente de null. Ele é igual a null. Então, executa esse trecho de código aqui. Inserindo valor à esquerda do valor 10. No caso, inserindo 4 à esquerda de 10. Nó na esquerda, o apontador à esquerda, é igual a um novo valor nesse apontador à esquerda de 10, no caso o 4. Vamos botar o 4 aqui. Terminando de inserir o 4, vamos inserir o 15. Chamo o primeiro método inserir, passo o valor, chamo o segundo método inserir com o parâmetro da raiz e o valor. Esse nó que foi passado é igual a null? Não, não é igual a null, porque a gente já colocou o 10 aqui, né? Então, ele executa esse bloco. Valor, se valor, o 15 é menor do que o nó do nó atual ponto valor, não, né? Porque o 15 é maior que 10. Então, ele pula todo esse bloquinho aqui e começa a executar esse outro bloco. O nó da direita é diferente de null? Não, né? Porque a direita estamos vazio ainda, à espera de um elemento. Vamos criar um novo elemento aqui. Então, executa o else. Imprime, inserindo valor, no caso 15, à direita do 10. Nó na direita, o apontador à direita, new nó, parâmetro valor. Valor chama o construtor que insere o valor nesse novo apontador, à direita do 10. Novo elemento criado, então vamos inserir aqui o 15, à direita
do 10. Finalizado o 15, vamos inserir agora o valor 5. 5 chama o método inserir, executa o método inserir, passando como parâmetro 5. Chama o segundo método inserir, passando a raiz e o valor. A raiz aqui é igual a null? Não, né? Porque a gente já inseriu 10 na raiz. Passa para o else. Se esse valor que estamos inserindo, no caso 5, é menor do que o nó.valor anterior, no caso esse nó anterior é a raiz, é menor? Sim, é menor, né? Então a gente executa esse if. O nó ponta esquerda é diferente de null? A esquerda do 10 aqui é diferente de null? Sim, é diferente. Temos o 4 aqui. Já que temos o 4, vamos executar com recursividade o método inserir novamente, passando o ponto, o apontador nó na esquerda e o valor. O valor continua sendo o 5. Executa novamente, lembrando que a gente parou aqui. Agora ele volta para aqui, inserindo o nó da esquerda agora, né? Que é o 4 e o valor 5. Esse nó é diferente de null? Sim, é diferente de null. Esse nó é diferente de null. Então, o 5 é menor do que o 4? Não, não é o menor. Então, a gente vai executar o nó à direita. Vai inserir, tentar inserir esse 5 à direita do 4, porque ele é maior do que o 4. Executa, então, esse else. O nó da direita é diferente de null. A direita do 4 é diferente de null? Não, é igual a null, né? Tá vazio ainda. A gente não criou esse filho. Então executa esse código aqui. Inserindo, vai imprimir na tela inserindo o valor, no caso 5, à direita do valor 4. O nó ponto apontador da direita é igual ao novo elemento, a new. Tá? Estamos criando aqui um novo elemento, passando o parâmetro para o construtor, o valor. Valor 5. Valor 5. Foi criado à direita do 4. Terminou de inserir o 5, agora vamos inserir o 2. Chamou o primeiro método inserir, passou o valor como parâmetro, e o segundo método inserir recebe a raiz com o valor. Lembrando que sempre começa a procurar pela raiz. Esse nó que foi passado é igual a null? Não, não é igual a null. Então executamos esse primeiro bloco. O valor, vamos inserir o 2. O 2 é menor do que o 10, que é o nó da raiz? Sim, é menor. O nó na esquerda, o apontador à esquerda, é diferente de null? Sim, o 10 aponta, a raiz aponta para o 4. O 4 é diferente de null. Então, essa condição é verdadeira. Novamente, chama, pela recursividade, chama o método inserir novamente. Passa o nó à esquerda, que é um nó à esquerda, o 4, onde o 4 está inserido, com o valor 2. Executa novamente aqui, o nó à esquerda, que é o 4, e o 2. Esse nó é igual a null? Não, né? Então, passa para o primeiro bloco. Se o valor que a gente está inserindo, 2, é menor do que 4, que é o valor atual,
Se sim, executa aqui. O nó à esquerda do 4 é diferente de null? A esquerda do 4 aqui é diferente de null? Não, é null, porque a gente não inseriu, não criou esse elemento aqui ainda. Não criou. Aí executa isso aqui. Vai fazer uma impressão, inserindo o valor 2 à esquerda do valor 4. O nó ponto apontador nó esquerda é criado com new e o valor passado como parâmetro para o construtor. Certo? Criamos aqui o elemento, vamos colocar aqui dentro. 2 à esquerda do 4. Certo? Vamos então executar o main. Aí, primeiro executou 10, a raiz inseriu 10 como raiz, inserindo o 4 à esquerda do 10, 4 à esquerda do 10, aqui. Depois, inserindo o 15 à direita do 10, porque é maior, à direita do 10, como nosso exemplo aqui. Depois, inserindo o 5 à direita do 4, aqui, à direita do 4. Depois, o 2 à esquerda do 4. O 2 à esquerda do 4. E assim a gente finaliza o método de inserção na árvore binária. Agora, vou mostrar o método para percorrer a árvore. Existem 3 métodos: o pré-ordem, o pós-ordem e o em ordem. O pré-ordem visita todos a subárvore da esquerda, imprime, depois visita o da direita e volta imprimindo. Vamos ver aqui no exemplo. A gente tinha inserido os valores e ele imprimiu o 10, que era a raiz, depois o 4, que era a esquerda do 10, depois o 2, a esquerda do 4. Acabou aqui, ele volta para a subárvore da direita, imprime o 5, volta, como já passou pelo 4, imprime a direita do 10, da raiz, no caso, imprimiu o 15 por último. O método em ordem visita primeiro a subárvore da esquerda, depois a raiz, depois a subárvore da direita. E assim imprime em ordem. Vou executar aqui. Primeiro o 2, que é o menor valor, depois o 4, o 5, o 10 e o 15. Se tivesse mais números da direita, imprimir aqui continuamente. O método pós-ordem, ele visita primeiro os métodos da esquerda, toda a subárvore da esquerda, depois toda a subárvore da direita. E por último, imprime a raiz. Vamos ver aqui no exemplo. Pós-ordem. Imprimiu o 2, que é o primeiro aqui da subárvore da esquerda, depois o 5, o da direita, o 4, o 15 e por último a raiz, que é o 10. E aí pessoal, voltei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido a mensagem ou a explicação sobre o assunto e que tenha ficado de maneira bem fácil, bem clara como foi o objetivo da nossa aula. Valeu e até a próxima! Bom pessoal, esperamos que vocês tenham gostado e gostaríamos de aproveitar a oportunidade, agradecer ao professor Margeilson Ribeiro pela oportunidade que ele nos deu durante essa disciplina. Esta é uma disciplina de estrutura de dados do Instituto Federal da Bahia, campus Valença. E é isso, espero que vocês tenham gostado da explicação da nossa colega e até a próxima, aguarde!